Alguém me acompanha neste momento? Alguém me acompanha neste momento? Eu sou Josi, mãe do João Henrique, que tem 12 anos de idade e tem a síndrome de Down. Eu ainda não havia feito nenhuma transmissão ao vivo. Também não gostaria que a primeira fosse nessas condições, mas eu urgentemente preciso fazer um desabafo. Eu, quando tive o João Henrique no ano de 2013, soube da síndrome de Down, mas isso para mim não foi um momento de decepção, de tristeza, foi de muita alegria. E a partir daquele dia, do dia 26 de março, eu decidi estudar para conhecer mais a respeito, não somente da síndrome de Down, mas como desenvolver melhor este meu filho em casa, na família, na sociedade e principalmente na escola, tendo eu uma formação na área da educação e sempre priorizei muito essa questão. Eu fiz uma comunidade no Facebook, onde eu hoje sou seguida, desculpa, por mais de 2.400 pessoas, entre elas famílias de pessoas com deficiência. Pude, graças a Deus, ajudar muitas na questão da deficiência intelectual, do autismo e principalmente na questão da inclusão escolar, apoiando essas mães, encorajando. No entanto, hoje eu me sinto dessa forma. Impotente, tendo feito já tudo o que eu fiz, buscando pelo diálogo na escola, buscando pela aprendizagem do meu filho em casa, porque eu sempre acompanhei e preparei atividades com ele para apoiar a aprendizagem na escola, o ensino e aos trabalhos dos professores, da coordenação. E, no entanto, sendo muito e tão presente, hoje eu me encontro fraca, sem ter a quem recorrer, sabendo de que há, e graças a Deus, e há muitas outras mães e famílias que lutaram para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, no trabalho, na educação. E hoje eu sinto que sou eu quem estou precisando desse apoio, dessas famílias que possam me orientar de alguma forma. Os professores dos meus alunos, dos meus filhos, que me conhecem, eu tenho uma filha sem deficiência, sem necessidades educacionais especiais, sabem de como a minha família, eu e meu esposo, priorizamos a educação. E do João Henrique não é diferente. Sabendo principalmente de como seria difícil o ensino para ele em relação às instituições, sejam elas públicas ou particulares. Eu sou do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, e resido na zona sul de São Paulo. No entanto, essa luta diária e árdua me trouxe até aqui, a este momento em que, de forma desesperada, eu resolvo usar o Instagram para fazer uma transmissão ao vivo,
em que eu jamais havia pensado que fosse um dia acontecer nessas condições. Mas para tornar visível de alguma forma. E eu sei que muitas mães, pais, famílias passam pelo que eu passo. E umas já desistiram lá atrás. Não como eu, porque eu não vou desistir. Não vou desistir. E sim, se faz necessário que o poder público olhe por nós, pelos nossos filhos que estão nas escolas, sejam elas quais forem, aonde estiverem pelo Brasil, porque a Lei Brasileira de Inclusão precisa sair do papel. Os gestores das escolas, eles precisam atender os nossos filhos na medida das suas necessidades. E sim, não se pode mais afirmar que a escola não sabe como, não tem conhecimento para isso. Os gestores, eles têm por obrigação de ter conhecimento, eles têm. Hoje, se eu como mãe tenho, não podemos mais aceitar que as escolas, os diretores, os gestores, os coordenadores, tanto de escola públicas quanto particulares, não tenham o mesmo conhecimento. E sabemos da dificuldade, das barreiras que enfrentamos, porque não bastam termos as barreiras já naturais dos nossos filhos com deficiência intelectual. Ainda encontramos as dificuldades colocadas pela sociedade, pelas instituições escolares. É uma luta diária, uma luta árdua. Esta que vocês veem hoje, talvez estão me vendo muitos pela primeira vez. Não sou eu. Se quiserem entrar no perfil do João agora, que é esse que eu estou usando, vão lá conhecer no Facebook quem sou eu. Página Síndrome de Down me faz especial. Eu não tenho sequer iluminação para vídeo, nada. Eu não tenho nada, mas eu tenho agora a necessidade de falar com alguém, de desabafar. Pois eu me sinto esgotada. Eu me sinto cansada. Mesmo sendo tão presente e proposto parceria à escola desde a efetivação de matrícula do meu filho, com menos de 3 anos de idade, no ano de 2013, eu ainda preciso, não sei, deixa eu ver aqui um momentinho só. Desculpem, como eu falei, não sei lidar com isso. Eu preciso cobrar pela elaboração de um planejamento especializado individual, que é o PEI, que as nossas crianças com deficiência precisam de um planejamento específico, que possa atendê-las nas suas dificuldades. Precisamos de conteúdos para que os conteúdos sejam acessíveis. O João Henrique está no 7º ano. É importante que ele tenha contato com esses conteúdos, mas de maneira que possa adquirir conhecimento. Ele é uma criança com síndrome de Down, portanto, deficiência intelectual, com condições para aprender. Haja visto que hoje, por exemplo, quando uma das lâmpadas da minha cozinha queimou, ele, tendo percebido, ele citou um conteúdo trabalhado no 5º ano por uma professora. Ele disse: olha, mãe, acabou a eletricidade. E aí eu fui explicar para ele que a gente tinha eletricidade, mas de que aquela lâmpada havia queimado. E eu fui procurar maneiras de explicar isso na prática, pois sabemos que as crianças com deficiência intelectual, elas precisam dessa questão prática, lúdica, o contato do material, das vivências. E ele não esquece se ele for, entre aspas, bem ensinado. Ele tem memória, ele tem condições para aprender, portanto, não podemos minimizar isso e não dar a devida atenção. No entanto,
os anos vão se passando e a gente vai percebendo que aquela famosa parceria que a escola propõe no início do ano, quando vê que a mãe é uma mãe que buscou por conhecimentos. Eu estudo desde 2013 a respeito, por conta própria. Eu estudei a respeito de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, otorrinolaringologia. Eu tenho esses livros, esses materiais, porque eu queria ir às consultas, aos especialistas e conversar com eles de igual para igual. Entender melhor as questões do meu filho. Assim não foi diferente com as questões de aprendizagem e não são até hoje. E aquela parceria em que no início seria muito bom para a escola ter uma mãe desta presente, participativa, seria útil. Quando a escola me disse que não sabia como trabalhar com meu filho. E eu entendendo, eu me coloquei à disposição inteiramente. E assim, muitas vezes eu fui chamada para falar com professores, coordenadores, para falar com eles a respeito, compartilhar o meu conhecimento. E ali eu achava que eu estava no céu, onde uma escola que não sabia, mas estava procurando saber, que havia tido esse interesse. No entanto, os anos foram passando e hoje eu vejo que a parceria não existia. Quando existe de fato, ela é efetiva, ela não acaba. O pensamento não muda, ele fortalece, ele acompanha nos próximos anos. E hoje, eu analisando toda essa situação em que chegou um momento em que meu filho, este ano, não fez as avaliações diagnósticas, porque quando os alunos receberam, eu recebi também este e-mail de forma geral, que as famílias receberiam as avaliações diagnósticas para avaliação e sobre o resultado das mesmas, a escola falaria, dando uma devolutiva aos alunos em sala. Me preocupei, porque os alunos típicos, sem nenhuma necessidade especial, eles poderiam ouvir essa devolutiva, levar até a família, diferente do meu. E aguardei por essas avaliações, elas não vieram. Se elas não vieram, as devolutivas muito menos. Devolutiva do quê? A respeito do quê? Baseado em quê? E eu cobrei por escrito. E ainda assim eu não as tive. Depois eu recebi também, de forma geral, um comunicado sobre calendário de avaliações. Mas não veio, como era de costume, na agenda do meu filho, o calendário dele. E muito menos os conteúdos em que direção e coordenação sempre diziam ser importantes, revistos em casa. E eu sempre acreditei que eu precisava mesmo ajudar meu filho, mais que ajudar a escola, revendo os conteúdos. E a lista de conteúdos para estudar também não veio. Depois, esses alunos receberiam numa pasta essas avaliações para que a família apreciasse. E nós também não recebemos estas avaliações. Antes mesmo disso, as aulas iniciaram no final de janeiro. Eu tendo percebido todo o trabalho realizado ou a falta, a ausência do mesmo nos cadernos, comecei a fazer alguns apontamentos, observando que não estava de acordo. E eu sou o tipo de mãe que, quando eu sinto alguma coisa, infelizmente, quando eu sinto, é porque está acontecendo. Depois de anos sendo mãe, eu tenho uma de 18, eu cheguei à conclusão de que, quando eu sinto que o trabalho não está sendo de acordo na escola, e vou observando e comparando com o que eu estou vendo no material, a falta de material que também acontece, infelizmente eu vejo que, eu constato que aquilo que eu pensava de fato era real. E aí é onde vem a maior decepção. Mas mesmo vindo essa decepção, eu procuro pela escola. Eu mando e-mail, eu faço agenda, eu coloco no caderno observação, apontamentos, eu vou até a escola. E sempre o que eu ouvi em todos esses anos, desculpa,
a gente vai acompanhar. E aí acontece de novo. E desculpa de novo. A gente vai acompanhar. E eu desculpei de novo. E de novo. E de novo. Sempre aguardando o acompanhamento. Até que chegou no ano de 2017, em que fomos eu e meu esposo. Talvez não esteja adequada. Está falhando o meu vídeo. Chegamos para a reunião de pais e, como sempre, encontramos nessas mesas, cada pai a pasta do seu filho, e a gente também não foi diferente. E aí, no lugar do João Henrique, não existia pasta alguma, apenas um boletim com notas. Tendo estranhado, porque isso nunca havia acontecido, porque ele realizava avaliações adaptadas a ele, devidamente adaptadas. E, neste dia, a professora não tinha sequer uma folha para nos dar, para, então, apreciarmos na reunião de pais. E ali fomos eu e meu esposo excluídos naquela sala de aula, naquela escola, quando os demais pais apreciavam as atividades dos seus filhos. Não nos precipitar, porque somos uma família que, para falarmos algo, aguardamos ter certeza daquilo, até para não causar nenhuma injustiça, por mais que a injustiça esteja ocorrendo conosco, a gente sempre aguardou colher provas. E eu estava ainda com esperança de que antes de finalizar a reunião de pais, que ela nos entregasse algo. Foi quando a gente percebeu que não, e eu levantei a mão e perguntei, professora, e as atividades do João Henrique? E ela ficou paralisada, não sabendo o que fazer, o que falar. Ela realmente ficou assim, totalmente desconcertada. Nos olhou sem resposta, foi até o final da sala, até o armário onde que ela guardava os materiais dos alunos. Todos os pais acompanharam ela pelo olhar, viraram-se para trás para ver onde que ela ia fazer, e ela colocou tudo que ela tinha dentro do armário para fora sobre as mesas, como se ela procurasse desesperadamente uma atividade do meu filho para nos mostrar, e ela não tinha. Ela não tinha. Meu filho foi excluído em sala de aula, deixado de trabalhar por esta professora, excluído pela escola, e nós pais excluídos na reunião de pais. Procurei de imediato a direção, que disse estar tão chocada quanto nós, mas que acompanharia de perto. Mas não foi suficiente este episódio em 2017. De lá para cá, eu tenho que cobrar adaptações de atividades, acessibilização de conteúdos, cobrar e exigir a elaboração do PEI, que é Planejamento Especializado Individual do meu filho. E quando eu recebo, eu vejo que não tem nem o nome dos professores das disciplinas. Ele agora estando no ensino fundamental 2. Que planejamento é esse feito sem conhecimento do aluno? Professores de fundamental 2 que não conhecem, não se dedicam a conhecer, a tirar um tempo para sentar com esse aluno e realizar uma atividade para conhecê-lo. Ele tem uma professora de apoio, ele sempre teve, mas sim, é importante que não seja só esse professor de apoio. Esse professor de apoio, ele precisa ter apoio dos professores regentes, da coordenação, da direção. E não basta a boa vontade deste professor. A inclusão, ela não pode ficar nas mãos do professor de boa vontade. Ele, mesmo que não queira, ele tem que fazer. E não é o aluno que tem que se adaptar à escola, mas a escola que tem que se adaptar a esse aluno. É o contrário. E é isso que esse ano, mais uma vez, eu precisei, ano passado, cobrar o PEI. Já aconteceu em 2020, eu recebi o PEI após o término das aulas em dezembro, 20 de dezembro, 17 ou 20 por aí.
E o que eu ia fazer com o PEI? Acompanhar como meu filho, tendo terminado o ano letivo? Será que isso é brincar de inclusão? Será que a gente pode brincar com as pessoas chegando neste ponto? Com as famílias? Não basta que sejamos elogiados pela equipe da escola como uma família presente, parceira, participativa. Quando a gente não recebe de volta algo que faça valer a pena. E hoje eu não aguentei mais. Eu preciso compartilhar que a gente precisa fazer muito mais. Que o poder público precisa fiscalizar, sim, as políticas públicas de inclusão. Mas a gente precisa ser ouvido nas escolas, nas salas de aulas. A gente, como família, a gente precisa ser ouvido. Onde estão as diretorias de ensino? Quando elas fiscalizam as escolas públicas e particulares também, procurando apenas por documentos, parte burocrática. O João, para quem está perguntando do João, ele está bem. Eu estou com ele em casa. O João Henrique, ele está em outra parte da casa vendo um vídeo. Eu encostei a porta para que ele não me ouvisse, porque ele já me viu chorar. E ele faz tanto carinho e fala: não chora, mãe. Não chora. Mas eu tô cansada. Eu tô esgotada mentalmente. Com problemas de saúde por conta dessa toda essa tensão, e não é um problema só. E que eu temo não dar conta. Eu que fui sempre forte, que sempre incentivei famílias. E eu me considero uma ativista, sim, nessa causa. Porque não tem como ser mãe de uma pessoa com deficiência não querendo o melhor. Eu não quero só para o meu, eu quero para todos. Eu queria muito que as famílias fossem ouvidas em relação à inclusão. Porque quando a gente reclama para a escola diz que as demandas são da família. Como se as demandas não fossem do aluno. Como se nós estivéssemos implorando por favores. Como se nós fôssemos uma pedra no sapato. E aí, para amenizar esse vídeo, que eu acho que não tem como, eu vou usar uma frase agora que me veio. Quem poderá nos defender? Quem há de nos defender quando a gente busca pelo diálogo, 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 diálogo? E a gente chega ao ponto de mandar e-mail e não ser respondida. Depois, quando fazem contato, a resposta é: a escola tem muitas demandas, a gente foi atender as demandas, mas meu filho não é demanda da escola, meu filho não é regularmente matriculado, eu não pago as mensalidades devidamente, como qualquer outro pai, outra família que se esforça para manter isso em dia, sabendo que não é fácil financeiramente. Como que um filho como o João Henrique, ele não possa ser incluído, não pode ser incluído nas demandas da escola? As escolas têm as demandas, e meu filho é o quê na escola? O que é o meu filho na escola? Se ele não faz parte da demanda da escola. E ainda tenho que ler no e-mail ou ouvir por telefone que não fui atendida no meu e-mail,
na minha questão, porque estavam tão ocupados com as demandas da escola. Mas meu filho não é uma preocupação, uma prioridade. Este ano sequer ele fez avaliação diagnóstica no tempo previsto, sequer recebi, como eu já falei. E eu fiz, sim, contato e cobrei. Sabe quando eu recebi alguma coisa do João Henrique de avaliação? Após várias cobranças anteriormente, no último dia de aula do mês de junho passado, antes das férias, no último dia de aula, de uma forma que eu também nunca recebi, dentro de um saquinho qualquer, de português sem data, uma de matemática, uma de ciências, uma de história. Até pelos cadernos eu tive que cobrar a ausência dos mesmos, quando eles não vinham para casa. Então, eu não sei o que fazer, mas eu não desisto. Eu não vou e não posso desistir. E esse meu desabafo, embora para muitas pessoas as minhas lágrimas, o meu estado neste momento possa demonstrar fraqueza, ao contrário, precisa ser muito forte para passar por tudo que nós já passamos. Precisa ser muito forte para aguentar os nãos. Precisa ser muito forte para ser realista. Precisa ser muito forte para compartilhar as frustrações que eu me encontro há meses. Não foi um ano letivo difícil, um primeiro semestre, aliás, fácil, nada fácil. E só foi piorando. E aí a família que busca pelo diálogo fica como? Não fica. Quem é que pode justificar a ausência de um aluno na escola, por mais que ele não tivesse deficiência? Faz parte de uma das ações da escola avaliar o seu aluno com ou sem deficiência. E o que é inclusão quando esse aluno não é avaliado como precisa ser? Repito, quando a família sequer foi comunicada de data de avaliações, conteúdos enviados para estudar em casa, sabendo a escola, desde sempre que a família apoia nos estudos, e a gente não teve acesso. Será que basta pegarmos o boletim e ter notas de 6 a 8, 9? É o suficiente? Eu vim trazendo tudo isso dentro de mim desde 2013. Quando as famílias me procuravam pedindo ajuda, eu sempre apoiei, ajudava, inclusive com documentação para o Ministério Público, gratuitamente. Quando elas mesmas não tinham condições financeiras para a contratação de um advogado, eu sempre gostei muito do direito. E eu fiz meu curso de educação com o Código Penal embaixo do braço, porque eu ficava dividida entre a educação e o direito. E foi uma honra para mim poder ter ajudado essas famílias. E o maior pagamento que eu podia receber, a maior alegria da minha vida, quando elas me mandavam por e-mail: o seu documento foi aceito pelo juiz. Me perguntaram qual foi o advogado que fez. Eu disse: foi mamãe que fez. Ela me ajudou. E isso, tão distante de mim, outro estado tão distante, até hoje eu não conheço pessoalmente essas famílias, que tanto eu ajudei em vários estados. E hoje eu não tenho condição de ajudar a mim mesma, o meu filho mesmo. Não tenho, porque eu já fiz de tudo. Não tenho mais para onde ir. Não tenho mais a quem recorrer. Eu um dia pensava em aparecer aqui para os que me seguem só no Instagram e não me conhecem pessoalmente, de outra forma, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, para falar de coisas boas.
E nunca foi a minha intenção me expor, me mostrar, e sempre mostrar o João Henrique os avanços dele. Dá uma olhadinha lá na página do Facebook, na comunidade. Eu tenho aqui no Instagram, qual é a comunidade. Sempre trabalhei com o João Henrique, mostrava para as mães que elas precisavam se dedicar, porque os filhos são capazes de aprender mesmo com as necessidades deles, né? Para a gente não desistir dos nossos filhos nunca. E eu não hei de desistir. Não hei de desistir. Acho que foi num ato de desespero, de não saber mais como fazer, a quem recorrer, e trancado isso dentro de mim, que dói tanto fisicamente. É uma dor emocional que eu sinto na pele, nos ossos, que os meus órgãos estão apresentando problemas, que eu tenho passado por vários exames, por conta de questões emocionais, estresse, alta tensão, né, diária. Então, eu precisava colocar para fora, porque eu coloco muito no papel, nos meus textos, aqui nessa página mesmo, João Irmão, nesse perfil, João Irmão 2020, coloco muito no Facebook, porque eu amo escrever, e é a maneira que eu coloco para fora tudo que eu sinto, que eu passo, uma maneira de compartilhar, porque infelizmente a empatia ela é tão inexistente. Se colocar no lugar do outro é tão difícil. E que a gente ouve cada coisa de tanta gente, que as pessoas não conseguem se colocar no lugar, sabe? Pra pelo menos respeitar a nossa luta. Porque eu, como mãe típica de pessoa sem deficiência, que é o caso da minha filha, eu não tive as mesmas lutas que eu tive, estou tendo em relação ao João Henrique. Por quê? Ele não é uma pessoa tal qual a minha filha. Por que eu nunca precisei cobrar planejamento dela? Por que eu nunca precisei cobrar atividade para ela? Porque sempre eu cheguei nas reuniões e tinha atividade para eu ver. Porque eu sou obrigada a ler. Que professores nem gostam de ver a agenda do meu filho, porque sabe que alguma coisa eu vou estar ali cobrando, entre aspas. Será mesmo que é porque eles não gostam? Será mesmo que é porque ali está a cobrança de algo que está sendo não está sendo feito, está deixando a desejar? E o que eles gostariam? Que eu aceitasse, ficasse por isso mesmo? E se fosse o filho de cada um deles? E se eles estivessem no meu lugar como mãe? O que eles fariam? Eu só não gosto de ser cobrada por aquilo que eu fiz. Aquilo que eu fiz, se sou cobrada, eu provo que eu fiz para não ser cobrada. Eu mostro o contrário. Isso não faz parte da educação, de um bom profissional de educação, de uma boa equipe escolar. Se acha que a família não está dizendo, não está de acordo, prove o contrário. Mostra essa família que você realmente está não escrevendo na atividade. A avaliação adaptada, porque a palavra não quer dizer nada. E não, de fato, adaptar. Não adianta não adaptar as atividades em sala para que o conhecimento, meu filho acesse o conhecimento e tentar fazer uma atividade adaptada, ainda assim que de forma que não alcance o aluno e dizer que é adaptado.
É preciso que o professor conheça esse aluno, e os professores de ensino fundamental 2 não conhecem os alunos, porque a própria instituição diz que eles entram e saem da sala de aula tão rapidamente, e eu compreendo isso, mas tem que acontecer algum momento, algum jeito, alguma forma. Esse aluno não pode estar dentro da sala de aula com professor de apoio e não estar incluído, apenas estando lá. Estar lá não significa estar incluso, estar incluído. Quando a gente procura o Ministério Público em muitas questões é para ações coletivas, para fiscalização de políticas públicas, e a gente precisa mesmo, pais, procurar pelo Ministério Público para a gente mostrar para eles que o que está no papel não condiz com a realidade. A gente precisa. Não quer dizer que a gente vai ser respondido, mas a gente precisa fazer isso. A gente precisa, sim, buscar pelas secretarias de educação estadual, municipal, sim, fazer nossa queixa, nossa denúncia. A gente precisa, sim, procurar pela diretoria de ensino. Embora a gente chegue à diretoria de ensino muitas vezes, e já aconteceu comigo lá no passado, em 2013, antes eu já nem era aluno de escola, e a gente não ser tão bem recebido quanto a gente imaginou que fosse, né? A gente tá com uma situação de discriminação, de exclusão, e a gente não é acolhido. A gente não é acolhido. As pessoas que trabalham com a educação não quer dizer que elas sabem acolher, né? E isso independe de profissão, de formação de cada um. A pessoa ou sabe ou não sabe, né? Ou ela se coloca no lugar do outro ou não. Em que eu fui denunciar uma escola na diretoria de ensino, e falando com uma pessoa, outras na sala ficaram atentas, e quando ouviram o nome da escola, gritaram: nossa, mas essa escola é tão boa, reclusa a matrícula do seu filho. E sabe o que eu percebi? Que tinha alguém naquele momento pegando o telefone e fazendo contato com a dona da escola para comunicar que ali eu estava. Afinal de contas, é um órgão do Estado para defender a sociedade ou os interesses de empresários, de gestores de escolas públicas. Eu passei por isso. E é horrível. E aí eu entendo quando muitas famílias passam por isso e sofrem sozinhas dentro de casa, não procuram por ninguém, porque a gente se sente desamparado. Eu que estudo a respeito há anos, o Henrique está com 12 anos, desde o primeiro dia dele, do nascimento, que vou atrás, que sou parceira, que ofereço ajuda, apoio, passo por isso, imagina quem não. Quem não? Imagina a família que chega a uma diretoria de ensino, a um Ministério Público, ou através de e-mail, ou pessoalmente, ou vai mandar e-mails e não sabe relatar o que está acontecendo, ou pessoalmente numa diretoria de ensino que é mais próximo das escolas e de acesso às famílias, quando elas não sabem nem se expressar verbalmente, oralmente. Porque assim, a gente tem famílias assim. Imagina como elas são tratadas. Eu comecei nesse vídeo de uma forma muito difícil, que eu imaginei que talvez eu fosse ficar só chorando, mas se eu também tivesse ficado só chorando, teria sido importante para mim, e eu estava disposta a falar, mesmo não sendo vista ou ouvida por ninguém, por alguém, mas uma maneira de colocar para fora tudo que eu venho sentindo, sofrendo e guardando. Em algumas publicações aqui no Instagram, eu ainda coloco algumas coisas meio superficiais. Mas chega um ponto que, como ser humano, a gente não aguenta. A gente não aguenta. Infelizmente, por muitas questões das pessoas não conseguirem desabafar, ter alguém para ouvir, e neste momento eu estou com
a Sô, a Carolina, Isa e a Cidinha Oliveira me acompanhando. 4 pessoas. Se não tivesse ninguém, eu estaria também. Porque como ser humano, eu estava precisando colocar isso para fora. Infelizmente, não pensei nisso. Deixo aqui bem claro. Mas muitas famílias, muitas mães de crianças com deficiência, com autismo, tiram a própria vida. E sabe por quê? Porque elas não encontram nem na família um ouvido que as ouça. Sequer perguntam como é que estão, às vezes, nossos filhos na escola. Porque as pessoas, com certeza, se não sabem, imaginam das dificuldades. E tendo eu hoje chegado a esse meu auge de chorar desesperadamente dentro de casa, eu, com o João, eu tomei essa iniciativa para mostrar não a minha fraqueza, para mostrar que a gente não tem que se mostrar só quando a gente está bem, sabe? Ou mostrar aquilo que não acontece de fato. Como muita gente usa a rede social para isso, né? E a vida, a gente sabe que para todas nós, mães, pais, sendo mãe ou pai ou não, ela não é linear. A gente aprende, a gente luta, a gente aprende com as dificuldades, a gente cai, a gente levanta de novo, e cai de novo, e levanta de novo. Mas que o importante é nos levantarmos. Eu agradeço imensamente a quem está até agora aqui comigo, pode perceber que agora eu até consigo falar melhor, né? Porque eu coloquei para fora o que estava me apertando e muito por dentro. Muito por dentro, me apertando demais. Agradeço porque o ato de ouvir é importante. E mesmo que você não conheça alguém, mas que esteja precisando falar, dedique-se, tire um tempo do seu tempo precioso e dedique a essa pessoa. Tem coisas na vida que não tem valor financeiro. E o ouvir e a empatia, se colocar no lugar do outro, é importante, é fundamental ainda, embora que cada vez menos valorizado. Então, é essa questão que eu estou enfrentando. As aulas vão começar e talvez por isso mexeu ainda mais comigo na próxima segunda-feira, em que eu tive um semestre, conforme eu relatei aqui, tão problemático, cheio de lutas, de diálogos e que não chegou a lugar algum. E aí já a minha ansiedade no auge por conta da segunda-feira que começam e retornam às aulas. E eu espero que de alguma forma esse meu desabafo, essa minha situação, que eu não me sinta envergonhada, não me sinto envergonhada de ter aparecido aqui desta forma, de alguma forma tenha sido motivação para que vocês, mesmo não tendo filhos, como pode ter alguém aqui nesse momento agora me ouvindo que não tenha, possa trazer para alguma área da sua vida, para que você possa se sentir forte e não desistir, porque as barreiras elas sempre vão existir. Mas a gente tem que crer que em algum momento será diferente. Mesmo quando tudo, como é o estado que eu estou, parece que não será diferente, mas a gente tem que crer. Agradeço vocês por acompanharem aqui o perfil do João, por estarem comigo aqui nesse momento. Meu esposo não está comigo nesse momento. E aí ele me chamou, numa mensagem, eu respondi por áudio, ele viu que eu não estava bem, ele disse que eu vou ficar com você aí agora. Mas ele não podia vir. Ele é a pessoa que está provendo a casa. As dificuldades existem. Desemprego foi por algum tempo longo. Ele não podia sair de lá para vir, embora ele quisesse, eu também quisesse muito. Mas eu arrumei aqui, eu jamais imaginei fazer isso, como eu falei no início. Nem sabia como fazer uma transmissão ao vivo, mas assim,
Foi a maneira que eu encontrei de me aliviar um pouco, porque a sensação que eu tinha é de que eu ia explodir. Explodir de dor na alma, que se tornou física, me trazendo complicações de saúde. Mas eu espero seguir, não desistir. Obrigada, Amanda, por dizer que eu não estou sozinha. Você conhece as minhas lutas. É mãe de aluno de sala do João. Conhece as minhas lutas. Sabe de muitas coisas que passei. Quando eu digo passei, é o João, mas eu passo junto, né? E assim, não é fácil. Mas como diz meu marido, eu tenho que escrever um livro, quem sabe? Mas mesmo que eu não escreva esse livro, eu quero deixar a melhor lição de que a gente pode sim se parecer fraca quando a gente não é. Se parecer sem saída quando a gente não enxerga mais nenhuma, mas que Deus há de mostrar uma saída. O justo não pode ficar sem, independente agora de religião de cada um, mas o justo não pode ficar sem saída, sem resposta. E eu creio nisso. Então agradeço o respeito de quem ficou aqui até agora comigo. Agradeço imensamente. Agradeço por me emprestarem o ouvido de vocês, que foi de grande valia. Vocês não têm condição assim, de imaginar quanto foi importante eu saber que eu não estava só. Neste momento, eu não estou. Por mais que eu estou com o João, eu estava me sentindo só. E nesse momento, eu não me sinto mais assim. E a gente precisa lavar a alma, mesmo que seja com lágrimas, né? A gente precisa lavar a alma. A gente precisa disso. Não sei como me despedir de vocês, não tenho prática com isso. Mas assim, obrigada de coração por ter dedicado a ouvir o meu desabafo. Eu sinto como se eu tivesse sido colocada no colo de cada um, no ombro de cada um. Obrigada pelo acolhimento. Obrigada pelo acolhimento. E eu vou ficar melhor. Eu vou ficar melhor do que eu estou, com certeza. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe a todos. E pensa no que eu falei. Dedique-se a ouvir. As pessoas não sabem mais ouvir. E a não julgar. O julgamento, ele fere de uma forma que só sabe quem recebe o julgamento. E eu digo e peço às mães, às famílias de crianças sem deficiência alguma, que ensinem os seus filhos a terem empatia pelo próximo, independente de quem seja esse próximo. Os nossos filhos com deficiência precisam dos filhos de vocês dentro das escolas, das salas de aula, do apoio dos filhos de vocês, porque eles aprendem com os filhos de vocês. E eu não tenho dúvida de que vocês, os filhos de vocês, também aprendem com os nossos. Estamos aqui todos diferentes. E se não tivesse deficiência, ainda assim seríamos todos diferentes. Um beijo grande. Obrigada. E esse dia, com certeza, eu jamais hei de esquecer. Porque vocês fizeram um bem muito grande a uma mamãe que está sofrendo muito. Abraço a todos. Não sei nem como desligar, se alguém puder me falar, não sei o que fazer. Mas o que eu mais precisava era desabafar. E isso eu consegui. Se alguém puder me falar como é que faz isso, eu não sei se deixa salvo, como deixa salvo. Se alguém quisesse assistir depois. Mas se eu só desligar o celular, não encontro, não sei como. Já tinha pensado em fazer vídeos, né, na comunidade no Facebook e aqui para pais, mas orientando
a respeito da inclusão em toda a sociedade, em todos os aspectos, mas não nessas condições e não treinei para isso. Não achava que era o momento, né? E às vezes a gente programa as coisas de uma vez e de uma certa forma acontece de outra. Não sei, ficou tudo escuro.